deixa-me igual ao litro, não participo, não vou pôr... Quando jogo futebol é diferente, ou rugby, ou outra coisa qualquer, pronto, também quando a gente faz como diz o meu filho, a MLA e tal, e todos juntos a fazer força, pronto, isso é diferente. Agora, estar a assistir a um jogo, não diz nada, quer dizer, preciso é de um ambiente tal que me predisponha a reconhecer-me naquilo que me é dado. E por isso, diria eu, esta penumbra, pode ser que não seja generalizada a toda a gente, mas esta penumbra que permite ler aqueles que estão ao lado, e que é uma penumbra que tem muito a ver com uma estética, agora uma estética cinematográfica que a gente vê nos filmes do AXN e não sei o quê, o CSI, tem sempre uma iluminação que é uma iluminação que vem de baixo e que foca sobre as pessoas. Quer dizer, é preciso a gente aprender com estas coisas. É preciso a gente aprender com estas coisas. Percebem? Ver quando é que funciona, quando é que, tendo claro qual é a atmosfera que queremos, pôr-nos a procurar de quais são os ambientes, como é que são construídos os ambientes onde essa atmosfera pode acontecer. Percebe? É verdade, porque eu sinto muito mais a fazer essa experiência em igrejas onde existe essa tal penumbra. E quando vou a uma igreja que está muito iluminada, estou num barracão. É. Num barracão, completamente. E o excesso de luz intimida. O excesso de luz intimida, quer dizer, sinto-me como se estivesse num palco. Percebem? Não é uma coisa agradável. Portanto, de facto, as críticas que se fazem às igrejas medievais, que são escuras, etc, 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 mas têm uma razão de ser. Posso mostrar a imagem? Falo quase. Esquece a piada. Já sei quase. Já não. Depois não, mas eu já não. Sim. Somos mais uns só para ver o efeito que faz assim no meio. Depois nesta luminosidade toda, não é? Pronto, depois ali faz o saco de... Pois, não digo que não, mas está a ver, eles estão concentrados, não é como aqui, não é por dizer que mas aqui estão todos voltados para o mesmo sítio, aí não está muito. Estamos a tirar uma imagem de facto de vira costas já curvado e toda a gente vê por cima. Eu fiz um trabalho que isto era a resolve desta era Cristo. A mim parece que uma aula o jogo até. Ora bem, então, este parece-me ser o aspecto essencial da arquitetura. Onde é que eu vi isto? Tive que remoer um bocadinho na minha memória, procurar um sítio onde verdadeiramente acontecesse onde eu sentisse isto. E o sítio que assim me parece mais evidente é a cripta da Colónia Güell, do Gaudi. Santa Coloma de Cervelló. Santa Coloma de Cervelló era um projeto que o Gaudi estava a fazer desde o princípio. Os esquiços desses são aqueles que estão no nosso cartaz, no cartaz do curso. Não é? Por acaso tirei daqui, olha, agora foi estúpido. Mas o interior da experiência de Santa Coloma de Cervelló tem esta envolvência, este caráter uterino. É muito importante a luz, é muito importante a cor dos materiais, quer dizer, o tijolo no seu vermelho dá um bocadinho esta ambiência uterina, mais do que a pedra branca propriamente dita, não é? Que é sempre, a pedra é sempre sentida como qualquer coisa fria. O tijolo, pelo contrário, tem sempre uma textura que é uma textura quente, parece que cristalizou pelo fogo. É a própria cor, não é? Hã? É a própria cor, exatamente. É porque é muito assim, quer dizer, os objetos têm, os materiais, os objetos têm um significado. A gente precisa de, nós arquitetos e artistas plásticos temos que perceber isso. Eu acho que a Coloma de Cervelló tem um bocadinho este ambiente. Vejam as plantas. Esta disposição à volta do altar. O facto mesmo de ter colunas, estão a perceber, estas colunas, quando a igreja está sozinha, já várias vezes senti isso, as colunas parece que me acompanham, parece que é outro sujeito que está ali a fazer companhia. A planta, as próprias secções, todas elas convergentes, inclinadas e convergentes para o centro. Este arquear da coisa, percebem? Vejam uma ambiência simples, não é?
qualquer coisa de gruta, sim, é verdade, mas eu acho que este seria um sítio, é um sítio onde eu faço essa experiência. E depois os vitrais, percebem? Esta luz coada. Os vitrais, o Gaudi de facto era um gênio, como haverá pouco. Os vitrais abrem-se, quando os vitrais se abrem, não sei se já viram, são asas de borboletas, não é? Portanto, eles abertos, parece que é a borboleta como numa flor que abre e fecha as coisas. Não tenho aqui, mas eu tinha um... Vamos ver esta abóbada, esta coisa construída pelo homem, mas usando, ele usou, vejam, estas colunas de pedra em bruto, portanto, onde há ao mesmo tempo a participação da criação, não é? Quer dizer, assente-se aqui a obra de Deus, não apenas a obra do homem, a fugir a Deus, mas usar, e ele usa isso depois também a pedra assim talhada toscamente, os bancos, ir buscar esta concha natural para fazer a pia de água benta. Pronto, olha, é um ambiente onde eu faço uma experiência de igreja. Não posso dizer mais. Já está. Depois isto abre-se segundo as diagonais. Parece, portanto, uma borboleta. Ora bem, portanto, primeira fase do trabalho, descobrir o que é que o edifício quer ser. Segunda fase do trabalho, descobrir quais são aqueles ambientes onde essa experiência acontece e aprender como é que posso criar. Agora, antes de passar à frente, agora tentar-se a descobrir quais são os aspectos particulares destas espacializações. Que são aspectos sempre limitados, como eu disse da aula passada, porque são aspectos sempre que acontecem em determinadas circunstâncias, mas acontecem em determinadas circunstâncias na medida em que estão em relação com outros. Portanto, se eu tirar aquelas características, se eu as subtrair ao contexto em que elas estão, elas podem deixar de funcionar. Se elas vão continuar a funcionar ou não vão, não sei. Portanto, a partir daqui, por isso é que eu acho que o trabalho essencial é este. É o trabalho de perceber qual é a experiência e de perceber quais são os ambientes que criam essa experiência. E depois trabalhar dentro dessa tradição, ou seja, recriar com a nossa linguagem os espaços nos quais fazemos essa experiência. Ora bem, uma nota quanto ao trabalho dos donos de obra. Normalmente, isto surgiu quando eu estava a ler um livro que o padre António tinha emprestado, que é o livro das linhas orientadoras para a construção e organização de espaços litúrgicos da Conferência Episcopal Alemã. E estava a ler isto, e o que se passa aqui é uma coisa que acontece um bocadinho recorrentemente neste tipo de literatura, que é os valores, as metas são apresentadas de forma cumulativa. Ou seja, um altar tem que ser isto, mais aquilo. E uma igreja tem que ser isto, mais aquilo. E isso não funciona no trabalho de um artista plástico. Quer dizer, um artista plástico trabalha um bocadinho como um oleiro, no sentido de ter uma coisa em bruto e depois molda essa coisa e molda a toda ao mesmo tempo. Um trabalho de um artista plástico não funciona por acumulação, portanto, não funciona como um carpinteiro ou um pedreiro, em que se junta uma pedra, depois se junta outra, depois se junta outra. Porquê? Porque esse juntar peças assim, no processo de fazer arquitetura ou no processo de fazer arte, vai gerar uma coisa que, por sua natureza, é desuna, não tem unidade. E não tendo unidade, não é arte. Portanto, o processo de trabalhar do artista plástico é sempre um processo em que ele põe tudo e depois verifica se esse tudo corresponde às partes. Mas é aquilo, é um funcionamento, digamos assim, é um processo, digamos assim, dentro daquilo que se chama o círculo hermenêutico. Ou seja, o círculo hermenêutico é a interpretação, a compreensão, é qualquer coisa em que primeiro coloca-se a hipótese do todo. Eu estou a falar, o que é que vocês estão a fazer para entenderem aquilo que eu estou a dizer? Ou seja, primeiro vocês antecipam o significado daquilo que eu estou a dizer. E depois verificam se as partes daquilo que eu estou a dizer encaixam nesse esquema de todo aquilo que eu estou a dizer. E vão fazendo isso com múltiplos acertos, sistematicamente, até se de facto haver
absoluta coincidência entre as partes daquilo que eu digo e o todo que vocês retiram da interpretação. E vai havendo estas múltiplas aproximações. Não é? Com o fazer arte é um bocadinho a mesma coisa. Há um sentido composto por partes. E aquilo que o artista faz é, de cada vez, faz uma tentativa em que projeta o todo. E depois testa se as partes encaixam ou não encaixam. Se encaixam, ótimo, é a solução. Se não encaixam, é um erro. Volta atrás, projeta outra vez um todo e vê se as partes encaixam. Portanto, a lógica cumulativa das qualidades da igreja ou do espaço litúrgico nada ajuda ao arquiteto ou ao artista plástico. Interessa uma revelação da essência unificadora e específica, não uma descrição polifacetada. Daqui um conceito que eu já tenho visto recorrentemente alguns textos usarem, que é o conceito de genius loci. Genius loci, ou, dito em latim litúrgico, genius loci. Do gênio do lugar. Porquê? Porque o gênio do lugar, de facto, encarna a personalidade de um lugar e encarna de uma maneira que é simultaneamente una, porque é uma pessoa, e multifacetada, porque é uma pessoa. Portanto, esta compreensão da personalidade, eu faço este jogo com os meus alunos, mesmo de, quer dizer, qual é o genius loci do Jardim da Gulbenkian? É homem ou mulher? Que idade é que tem? Em que décadas? Tem dos 0 aos 10, dos 10 aos 20? Como é que está vestido? Como é que está? Como se nós tivéssemos que fazer um filme do personagem do lugar. Como se nós tivéssemos que fazer um casting do personagem. Como se nós tivéssemos que fazer a caracterização do personagem. Como nós tivéssemos que escrever o argumento para aquilo que o personagem está a fazer. Este é um contributo útil do dono de obra, que o dono de obra pode dar. Esta prefiguração do sujeito que é a alma do sítio, que é a alma daquela igreja. E, seus padres, ocorreu-me agora esta coisa, não me venham dizer que é Cristo. Isso eu já sei, estão a perceber? Quer dizer, mas só pode ser Cristo no momento de ser Cristo. Percebem? Quer dizer, é preciso verdadeiramente percebê-lo assim especificamente. Isso é para ajudar. Das múltiplas características, qual é o problema? Das múltiplas características que são dadas, que muitas vezes são dadas no sentido de ter que ser isto, mais ter que ser isto e não sei o quê, o arquiteto ou o artista elege aquela que lhe apetece, portanto é um juízo absolutamente arbitrário, porque só consegue funcionar criativamente assim, a partir de como o oleiro, como eu vos dizia, deixando-se a peça deficitária de outras características que a descreviam. E, portanto, forma-se um bocadinho um androide, ou um Frankenstein, ou uma daquelas criaturas, que só me lembrou, aquelas criaturas ficcionais com que as crianças hoje em dia brincam. Informei-nos um dos meus filhos, eles disseram que se chamam gormitis. Então, mas este é o problema, que há muitas igrejas que são gormitis, estão a perceber? Porquê? O dono de obra diz, tem que ter isto tudo. E o arquiteto capta aquela coisa que gosta mais. Marco Canavês é um bom exemplo de gormiti. Capta aquela coisa que gosta mais e depois faz uma criatura que é uma criatura monstruosa. Que tem um braço maior que os outros, ou tem um pé muito grande, ou tem uma cauda, ou tem uma... Estão a perceber? Deformada. Porque não pode ser assim. Com uma capacidade peculiar, extra desenvolvida, sem equilíbrio com o resto. E dir-me-ão, é verdade que as partículas usadas no catolicismo, quer dizer, já me contra-argumentaram assim, que as partículas usadas no catolicismo não são out-out, como o Lutero pôs na porta, não é? Ou é uma coisa ou é outra, mas et out, isto e aquilo, ou seja, do ponto de vista matemático, do ponto de vista lógico, uma disjunção inclusiva, ou mesmo sequer uma conjunção. Mas esse et out corresponde sempre a observações fenomenológicas parciais de algo que, por sua natureza, é uno e cuja capacidade de identificar totalmente essa unidade escapa ao homem.
Mas o fazer arte é algo análogo à criação divina. Não, é mesmo assim. É terrível que assim seja, mas é mesmo assim. O fazer arte é análogo à criação divina. E criar um ente que, sendo multifacetado, é uno e não se constitui por adição, mas totalmente de uma só voz, de uma só vez, geneticamente, a partir de um princípio. Portanto, o contributo que o dono de obra tem que dar tem que ser algo desta espécie, percebem? E não cumulativo. Muito bem, então, aspectos particulares do que é uma igreja. Primeiro, já vos disse, acho que a principal preocupação tem a ver com o ser assembleia, que é o símbolo da igreja. Portanto, tem que haver um favorecimento da participação, com uma orientação para os centros litúrgicos e uma experiência de acompanhamento, experiência de companhia. Tem a ver exatamente com qualquer coisa que eu, a semana passada, apresentei assim. Não é? De modo que eu, relativamente àquilo que me esteja próximo, o consiga ver orientado para o centro. É preciso que eu veja quem está ao meu lado orientado para o mesmo centro que eu estou. Portanto, não necessariamente uma centralidade geométrica dos focos litúrgicos, mas uma dinâmica centrípeta. Como se houvesse uma atração gravitacional para o centro. E depois, não necessariamente axialidade na disposição. Essa é a crítica que eu faço ao modelo apresentado pelos neocatecumenais. Não necessariamente axialidade da disposição dos elementos litúrgicos, mas existência de um percurso linear. O Husserl diz que um espaço é percebido no movimento que principalmente o caracteriza. Ele tem toda a razão. Eu desenvolvi uma teoria, eu não tinha lido este texto do Husserl, mas na minha tese já tinha percebido isto, e portanto desenvolvi um projeto de investigação exatamente para provar isto na Igreja de Alcobaça de Patoar. Vou pôr umas pessoas que parecem uns ETs a dar a passear lá para o Alcobaça para tentar provar isto. Quer dizer, a arquitetura é percebida em movimento. E esse movimento é um movimento que é impresso nas pessoas pela própria arquitetura. A arquitetura faz-se ler, assim como um quadro se faz ler, a arquitetura faz-se ler. E, portanto, os movimentos da arquitetura têm que ser estudados em função daquilo que deve lá acontecer, portanto, da própria liturgia. E, portanto, não interessa se há um eixo, porque o eixo pode ser estático, mas interessa se há uma procissão, se há uma dinâmica, se há um movimento de aproximação. Portanto, isto implica, com esta circularidade, com esta envolvência de um lado e com o eixo processional do outro, uma disposição que eu acho que tem que ser, estas são também conclusões que eu tiro, uma disposição que eu acho que tem que ser oblonga. Portanto, terá que ser um retângulo ou uma elipse disposta segundo o seu eixo maior, como a cripta da Colónia Güell. Com bancos em arco de círculo, tendo por centro o altar, eventualmente. Processos de gerar a transfiguração da Assembleia, de modo a dar-lhe a consciência de ser Igreja. Pela cobertura, o Sandro Benedetti diz que no Matrix a gente vê isso, não é? A altura disto é muito grande. O Sandro Benedetti diz que, olhando para a tradição da Igreja, nas igrejas anteriores ao século XX, não há nenhuma igreja que tenha uma secção transversal que tenha a largura superior à altura. Portanto, ou é quadrado, como nas igrejas juídicas que se aproximam quase do quadrado, ou então é um retângulo alto. Mas isto nunca acontece. Porquê? Exatamente porque esse pé direito alto por cima de mim realiza essa transfiguração. Depois a luz limitada, penumbra e apontada para os centros litúrgicos. Pode acontecer por vitrais, pode acontecer por alabastro. O mosaico que
exemplo, é preciso não esquecer, o mosaico verdadeiramente fazia com que as pessoas sentissem uma espécie de presenças reais. Porquê? Porque parecia que as figuras se mexiam. Porquê? Por causa da luz ser das velas. Não é? O tremuluzir das velas fazia com que a leitura do mosaico não fosse homogénea numa luz que é contínua e, portanto, dava uma participação, vamos dizer, uma participação da imagem na própria liturgia que estava a acontecer. Isso hoje pode acontecer, não estou a dizer para iluminarmos as igrejas só com velas, mas há lâmpadas que fazem isso. É uma questão de se pensar e de se estudar. Agora, de facto, pôr um mosaico sem esse tipo de iluminação é uma coisa que o reduz muito. Em Fátima, aquele painel do público, essa questão da iluminação favorece? Não, desfavorece. Quer dizer, eu uma vez tive uma conversa com o Rupnik e confesso que não fiquei muito bem impressionado. O que eu vou dizer está influenciado por isso, não é? Mas, claramente, aquele painel em Fátima estava muito limitado pelas exigências do arquiteto, que exigiu que o artista plástico, o Rupnik, não usasse, fizesse a sua representação só com cores claras. E, portanto, o dramatismo que o modo de expressão habitual do Rupnik tem, perdeu-se completamente naquele painel. Não é? E depois, quer dizer, depois aquilo que disse o engenheiro Filipe Andrade Santos, quer dizer, pôr ali duas colunas a romperem aquilo, não odiar, quer dizer, só mesmo odiar, é como uma intervenção diabólica no meio de Fátima. E o Cristo em cima do painel? É? E o Cristo em cima do painel? Eu não sei, quer dizer, eu no outro dia falei disso, que a minha única esperança é propriamente uma intervenção terrorista. Não, acho que aquilo deve, de facto, quer dizer, Nossa Senhora mas acho que aquilo de facto deve gerar a pessoas perderem fé ou irem por maus caminhos, deve quer dizer, é uma coisa hedionda, é diabólica. Mas pronto, a graça ganha, vence isso tudo. O Sapinho dizia que tem uma certa razão. Quer dizer, a graça vence a maldade dos arquitetos, não há? Onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus, João Paulo. E onde superabunda o pecado? É isso. Essa questão Ora bem, portanto, Assembleia. Depois, o que é que, para também, neste capítulo da Assembleia, um dos aspectos que limita a participação da Assembleia é exatamente haver uma separação muito distante entre aquilo que acontece na Assembleia e depois nos lugares de protagonismo da celebração. Portanto, gerar a participação implica, do meu ponto de vista, uma fluidificação dos limites do presbitério. É preciso que o presbitério não seja aquela coisa fechada, onde tem lá a cátedra, o altar e o ambão, e eventualmente o sacrário, mas seja uma coisa um bocadinho, pronto, assim, por ilhas, não é? Separada, quer dizer, como, por exemplo, há um eclesiologista que escreve um livro que eu estive a ler aqui há uns tempos, em que diz que, tradicionalmente, o ambão não fazia parte do presbitério. E fala dos ambões paleocristãos, que são retirados para fora do presbitério e que se confundem um bocadinho com os púlpitos, não é? Mas, por exemplo, na Catedral de Siena, em Santo Ambrósio, em Milão, etc., o ambão é preciso a pessoa descer a escada do presbitério e depois voltar a subir a escada para o ambão. Esta fluidificação é uma coisa que, evidentemente, facilita a integração da Assembleia nos centros de participação. Enquanto se a coisa for fechada, ainda por cima depois com uma teia, com uma rede, gera-se esta separação. Não há, é difícil conseguir uma Assembleia celebrante nisto. Não é? Também foi um bocadinho culpa da tecnologia, do som, Exato. que fez com que isto houvesse uma mudança. Acho que foi um dos professores que disse isso. Não há quem diga que a culpa da pobreza das homilias tem a ver com o sistema de som. Porque se uma pessoa não tivesse um sistema de som em que
pudesse dizer aquilo que lhe apetecia, tinha que, se calhar, tinha que pensar melhor as coisas, preparar melhor as coisas e ser capaz de as dizer, não é? Mas pronto. Não. Quer dizer, é que de facto, outra vez, tem a ver com a encarnação e tem a ver com a humanidade das coisas. Nós somos limitados. Alguma condição objetiva, digo, mesmo da Igreja, para que não sejam utilizados os púlpitos? Que eu saiba, não. Não está negado o uso do púlpito, como não está negado uma série de outras coisas. Mas o púlpito não faz parte da missa, não é? Sim, Não faz parte da Eucaristia. Só perguntar se há alguma objeção. Só que Não, eu acho depois nós O púlpito era para a pregação, atenção. O púlpito era para a pregação, para o sermão. Sim, essa é a questão. É que nós hoje falamos de recuperar o púlpito, mas o púlpito nunca deixou de poder usar, claro, mas para a pregação, não é? Mas não com ambão, não para a primeira leitura, não com salmo. Não com... E era para festas, quer dizer, não tinha uma utilização sistemática. Sim, mas eu pergunto, já me tinham ocorrido isto, não é? Já tinha dito alguns, mas eu pergunto, mas hoje na liturgia atual e contemporânea não haverá vantagens em usar o púlpito nas igrejas que o têm como o ambão? Há objeções a isso? Há objeções materiais? Eu acho que cada caso é um caso, porque há púlpitos que poderiam ser apoios, isso sem dúvida. Há igrejas que permitiriam, mas como poucas as eu conheço. Porque muitas delas, como é para a pregação, são da igreja, ou são, têm estas questões técnicas da sonoridade, e muitas vezes acho que era um bocado desproporcional. Até o púlpito era feito tendo em conta que as pessoas estão sempre todas a de pé, Assembleia não está ribamos. voltada para um sítio as pessoas estavam sempre de porque há pé. esta tendência natural da gente olhar para quem está a ler. Se a gente fizesse a abstração Aleluia, mas quer dizer, quando há a procissão eucarística, eu também no banco volto-me para trás, não é? Mas estás de pé. as leituras é feitas sentadas, tirando a do Evangelho. A maior objeção que vejo é que os púlpitos estavam feitos para que só o padre fosse ler. E desde o momento em que há a participação de outros ministros, o ter que ir para um sítio esconso, lá por meio da sacristia, não sei o quê, não sei o quê, evidentemente, esses não. torna Agora há completamente púlpitos que têm acesso pela Assembleia. Isso, sim. Não, pois. Mas mesmo aí, limita as pessoas com limites de... Podem ser leitores e têm limites de Utilidade. mobilidade. Só que é possível usar. Eu penso que o principal problema tem mesmo a ver com a utilização atualmente é no meio da igreja. Se realmente há bancos, as pessoas que estão lá à frente não conseguem. Não tem que ser. Sim, mas Há uma questão que eu também coloco, é o facto de não tem que se ver o leitor. Só que parece que se negligencia muito esta questão da relação, não é? Não, a questão é a escuta. São Paulo diz que é pela escuta que a fé entra, não é? Pois, Mas, no entanto, de facto, a questão da visibilidade. Sim, mas a escuta pressupõe que eu veja a boca do que tentar dizer. São os problemas da comunicação. Não, então depois uma gravação e pronto. Não vale a pena. Pronto, Então, de todo o púlpito faz sentido. fica. Nestes púlpitos, assim. É baixar os Portanto, a fluidificação dos limites do presbitério para favorecer a interação. Não pode haver estanquidade entre o presbitério e a Assembleia. E como os elementos litúrgicos têm que ser bem visíveis, a alternativa é dispersá-los um pouco pela Assembleia, para estabelecer relações de proximidade. Por exemplo, pôr o ambão fora do presbitério, que é uma recomendação deste Dianic, como nas igrejas paleocristãs e medievais italianas, Santo Ambrósio, São Lourenço em Roma e São Marco em Veneza. Quanto ao altar, cá está a penumbra, isto acontece em muitos, não é? Quanto ao altar, não é? Isto não é luz. Sim, mas isso é a gruta, não é? Exato. E é de noite. Acontece a penumbra de noite, mas... Pronto, durante o dia não acontece. Ok, mas eu fui buscar Na esta basílica imagem. em cima, eventualmente sim. Ou na de baixo, não sei. Pronto. Quanto ao altar. Ora bem, eu acho que o caráter do altar, a personalidade do altar, é de ser grave. Ou seja, de ter uma ação gravítica. Ou seja,
a relação que eu estabeleço com o altar tem um efeito centrípeto, puxa a ele, não é? Como quando se chega a um alto da montanha e se vê lá embaixo a pequena aldeia. E a massa dá-lhe uma dinâmica de atração gravítica, como tudo me faz convergir para ela. Portanto, o altar deve ser pesado, maciço, não precisa de estar muito elevado. Os olhares descem sobre ele. Contudo, precisa de ser visível. E a liturgia que nele se pratica deve estar à escala. E esse é um problema, não é? Portanto, é o caso das igrejas românicas, a lição das igrejas românicas. Baixar a dimensão da ábside, a dimensão da capela-mor, como no românico, para que os olhares naturalmente converjam para ele. Numa situação de abóbada de cruzeiro, quando o altar é colocado sobre a abóbada de cruzeiro, que é a parte mais alta da igreja, como acontecia depois nas igrejas jesuíticas, não é? E quando se faz avançar, faz sentido fazer um recurso ao baldaquino, porque senão não se perde-se a escala do altar. O altar não tem escala. Quer dizer, se eu apagasse daqui este baldaquino, este altar deixava de se ver dentro da igreja. Isto é Santa Maria Maior. Ou mesmo em São Pedro. Não é? Se eu apagasse daqui o baldaquino, perdia a escala. Portanto, que seja dada a escala, ou que seja dada a escala ao altar, que seja criada uma concentração sobre o altar, ou porque se o encaixa numa ábside, ou porque se lhe põe o baldaquino por cima, parece necessário a que se compreenda e a que se consiga seguir aquilo que está a acontecer no altar. Nosso Senhor de Fátima, aqui em Lisboa, também um baldaquino, não? Não, quer dizer, não é um baldaquino, é um cibório, mas é posto sobre o sacrário, não está sobre o altar. O ambão, pelo contrário, tem um caráter centrífugo. Quer dizer, o ambão é, enquanto no altar os olhares descem sobre ele, o ambão é ao contrário. O ambão projeta a partir dele. Portanto, tem um caráter centrífugo. Há recomendações para que seja colocado fora do presbitério, também para que quem o usa, porque quem o usa não é apenas o Presidente da Assembleia. Deve estar lançado, projetado sobre a Assembleia. Ambão, do grego, significa subir, portanto, é-lhe connatural a noção de subir para. Portanto, está sempre, eventualmente, mais elevado que o altar, porque faz parte da sua natureza esta descrição de ser um lugar para o qual se sobe. Lançado, projetado sobre a Assembleia, não tem uma natureza estável, pesada ou maciça. É como a proa de um navio, em desequilíbrio. Vazio por baixo, elevado. E lembrem-se também, eu só trouxe esta fotografia, mas lembram-se das outras que mostrou o Padre Luís sobre a ideia do bema, não é? A ideia, um bocadinho como nas sinagogas, de um espaço que está à frente do altar, portanto as pessoas saem do presbitério e é um espaço que tem que gera à volta dele, tal como a capela-mor à volta do altar, um espaço à volta dele, o bema. Depois, a cátedra. Pois bem, a cátedra, não sei. A cátedra é um problema para resolver. Aprendi este curso, este fator que registro, este facto que registro, que há partes da liturgia que acontecem, que são emanadas a partir da cátedra, não tinha ainda identificado isso. Acho que aquela situação mais antiga, mais clássica do Suntronos pode ter algum potencial, não é? Aliás, se calhar para contrabalançar a envolvência da Assembleia, haver também uma envolvência dos Suntronos, que tem o celebrante ao meio e depois os diáconos e os acólitos aos lados. É verdade que uma Assembleia precisa de um Presidente, mesmo para nos escutar a palavra, a Assembleia precisa de ser guiada, portanto, mesmo na tarefa passiva de escutar a palavra quando nas leituras,
é preciso alguém que dê o exemplo de estar a escutar, e isso ajuda, é um fator importante. Se me permite, eu estaria a contar um acontecimento precisamente nesse sentido. Um antigo cardeal de Sevilha, que tinha essas características de saber presidir, a certa altura, numa grande celebração, o leitor engana-se e lê uma outra leitura. E ele, na sua cátedra, diz: irmão, lê antes a leitura tal, assim. Impávido e sereno, comandou a coisa e o leitor deu-se conta e virou as páginas e acertou. Este comandar, digamos, este orientar, melhor dito. Pois, eu lembrei-me disto, não é? O Aristóteles diz que se aprende por mimesis, aprende-se por imitação, não se aprende pelas coisas serem explicadas, aprende-se a ver outro a fazer, não é? E, portanto, é preciso alguém visível que dê o exemplo. Eu acho que esse é a identidade, é a característica principal da Câmara, além depois dos momentos operantes, não é? Ativamente operantes. Mas, contudo, tem esta dificuldade porque me parece que não pode desafiar a centralidade e o protagonismo, quer com o altar, quer com o ambão. Portanto, inclino, mas é o que digo, eu não sei bem, mas inclino para uma posição não frontal à Assembleia. Muitas vezes acho que, de facto, a cátedra não estar a eixo, e não estar a topo, e não estar de frente, mas estar lateralizada, mais orientada para o altar e para o ambão, numa posição em que ainda preside, ainda com alguma altura, mas que não está assim como meta e como fim, o eixo profissional, mas numa posição voluntariamente secundarizada, não é? Como quando, por exemplo, nós nos congressos as pessoas vão ler a sua comunicação a um ambão que está lateral e está uma mesa que preside, mais baixa, onde as pessoas assistem. Qualquer coisa desse género, acho que faria sentido. Voltada para uma posição não frontal à Assembleia, voltada para o ambão ou para o altar, mas numa posição de necessário, mas apenas suficiente destaque. Quer dizer, acho que cá o sumo tronos tem que ser humilde. Uma posição humilde, mas com autoridade. É difícil fazer isto, não sei fazer isto. Não sei assim a priori fazer isto. Acho que tem que ser muito tentado. Uma posição suficiente de destaque para ser bem visível pela Assembleia. Outros elementos operantes fora da liturgia, portanto, o ambão, quer dizer, é este. Pronto. Agora, outros elementos operantes fora da liturgia eucarística. O sacrário é o centro da oração, do momento de oração extra-litúrgico, não é? Visível, o Papa Bento XVI diz isso no Sacramento Caritatis, que deve ser bem visível. Eu já... É uma questão que tem a ver exatamente com as heresias protestantes, que retiraram o protagonismo. Quer dizer, portanto, uma das resultantes das tomadas de consciência decorrentes da heresia protestante é que a Eucaristia, o depósito eucarístico, tem que estar bem visível na Igreja. Está lá, de facto. Eu, pessoalmente, prefiro uma posição central, mas elevada. Acho que isto resolve o problema. Portanto, aqueles modelos que o José Maria Dias Coelho acaba de mostrar, que acontece um bocadinho nas igrejas da obra, não é? Portanto, uma posição central, mas elevada, de modo que depois o celebrante não fique de costas, está mais alto, portanto não fica de costas para o sacrário, e o ambão também não está de costas para o sacrário. Mas, quer dizer, haver essa centralidade quando a igreja está vazia, eu acho que é uma coisa importante. Eventualmente, muitas vezes, com acesso posterior, às vezes com uma capela de adoração por trás, podem ser soluções que ficam bem. Portanto, mas, por exemplo, esta posição central, mas elevada, de modo que não fique de costas para a cátedra, é uma coisa que acontece em São Nicolau. Na nossa igreja de São Nicolau, que é uma igreja pombalina, e com tudo aquilo quase, portanto, defeituosa, mas com este valor, não é? Está a outro nível, está a outra escala. E, portanto, quer dizer, de facto, a elevação do sacrário faz com que ele não participe na liturgia.
mas pelo contrário participa na oração privada de cada um quando a liturgia não acontece. Esta ideia de levantar parece-me de facto foi uma compreensão que este curso me deu, sobretudo com estes casos das igrejas de obra. Eventualmente com um retábulo que cobre o sacrário durante a missa, como acontece também, eventualmente com um acesso posterior por uma capela de adoração perpétua. A pia batismal, acho que faz sentido que seja a entrada, junto à porta. Numa igreja nova, eu aqui tendo a inclinar para aquela disposição dos neocatecumenais, acho que é muito significativa que a pia batismal esteja no eixo processional, esteja junto à porta, mas no eixo processional, fazendo parte daquela liturgia. E pronto, quer dizer, o batismo é condição para a Eucaristia, é caminho necessário para a Eucaristia, portanto, do ponto de vista da dinâmica, ela faça parte dessa dinâmica e não esteja separada, mesmo nas capelas da Baixa, que têm a pia batismal à entrada, é complicadíssimo. Aqueles percursos são muito poucos naturais para a celebração do batismo, não é? Quer dizer, uma pessoa é recebida à porta, depois vai à Assembleia, depois regressa à pia batismal, depois vai junto ao banco. Quer dizer, há tantos zigue-zagues na celebração que acho que não fazem sentido. Mas o Sírio está ao pé do Lagão, certo? Sim. Isso é muito relativo. Pois, que a partir dele deve estar ao pé da pia batismal, mas depois do tempo pascal. É porque isso acontece, mas não deveria acontecer. Ou seja, o ritual estrutura-se de uma forma muito simples. Tem de facto um movimento, e eu pessoalmente gosto do movimento, que acho que torna a celebração dinâmica. Acolhimento à porta, depois entra-se. Dentro da missa, vamos pensar isto dentro da missa. Escuta da palavra, tem um rito antes de irmos até à pia, e só se regressaria depois de tudo feito. Da mesa da água, do batismo, dos ritos explicativos, ou seja, a vela, o acender da vela devia acontecer na fonte batismal. Tudo isso, porque isso são os ritos explicativos do batismo. Portanto, quando a criança volta para baixo, vem batizada. Portanto, nós é que separamos estes dois momentos do rito explicativo do batizar, propriamente dito, por uma questão de visibilidade e facilitar as coisas. Porque, em rigor, o rito está previsto que seja tudo ali. Pois, estou a perceber. Está bem, mas... Esse é o problema do tempo pascal. Porque está lá o... É que o Sírio pascal está ao lado do Ambão, no tempo pascal. E para fazer esse rito explicativo da vela, tem que se mesmo buscar a vela. Tem que ir buscar. Eu acho que isso é que é, ao mesmo tempo, Não, mas a vida daquele sacramento. É muito vivo. Não, mas quer dizer, mas é o que eu estou a dizer. Um movimento traz para a frente, mesmo que seja a todo o comprimento da nave, a todo o comprimento da igreja, mas assim, linear, em que toda a gente pode seguir, eu acho que faz todo sentido. Agora, quando esse movimento pressupõe cotovelos, está a perceber, gincanas, porque é preciso descer a nave e depois é preciso curvar, porque a capela batismal está a um canto da nave e não está ali a estas curvas é que eu acho que são pouco litúrgicas, são pouco, como é que eu ia dizer, são pouco dignas, percebe? E portanto acho que colocar a pia batismal não é fácil que eu faça, é isso é que eu estou a pensar. Pois, não sei, quer dizer, nas igrejas da Baixa, nas igrejas onde os meus filhos foram batizados, é assim. Sim, mas essas que eu também tenho também são assim, mas... É preciso ver, é que a dos neocatecumenais está metida digamos, está... Depende. Isso é dramático. Porque se estiver com as nossas pias elevadas, depois torna-se algo que é mas a parte das nações... Não, mas o meu ponto é, eu acho que deveria ser um obstáculo, ou seja, uma pessoa quando passa à porta da igreja, fazer esse conceito, que a seguir tenha que contornar a pia batismal ou passar por cima dela, é qualquer coisa que me lembra que eu entrei ali pelo batismo. Eu acho que há um valor significativo neste passar por cima da pia batismal ou contorná-la.
junto à porta, há um valor de significado nisto, percebem? Portanto, que um valor que não é apenas um valor funcional, eventualmente será mais complicado do ponto de vista funcional, mas do ponto de vista do significado, eu acho que há valor nisto. Pronto. Depois, a certa altura, podia passar também a pia de água lenta, já agora. Não, agora estou Eu percebo, se arranjar uma cobertura para, como muitas pias bancas mais têm, que têm uma cobertura depois em cebola, não é? Dá dignidade àquele objeto. Porque também dá visibilidade, não é? Pronto. Depois, confessionários. Quer dizer, eu acho que os confessionários devem ser à entrada também numa posição recolhida, mas atenção, não secreta. Por exemplo, o Bota, e é uma coisa que alguns livros de liturgia elogiam muito, mas o Bota põe os confessionários numa cripta inferior, em que é preciso descer uma escada. Eu acho que com franqueza ninguém lá vai, não é? Ele também não deve recorrer muito ao sacramento, mas quer dizer, se os confessionários são postos num lugar secreto, as pessoas intimidam-se e não entram num espaço mais fechado para se irem confessar. Isso não fazem, não é? Portanto, quer dizer, aqui a coisa tem que ser QB, porque é verdade que tem que ser relativamente retirado, mas se é particularizado, já ninguém vence a objeção de a dificuldade. Portanto, no exterior, eu acho que é importante que a Igreja seja identificada como Igreja. O Zanzo Terra, quando cá veio, nos princípios, nestas aulas, contou-nos um caso de a edilidade de Paris ter finalmente reconhecido que nos subúrbios é preciso que haja espaços sagrados. Portanto, estamos a falar do governo francês, não é? Com tudo aquilo. Mas eles reconheceram finalmente que um tecido urbano não consegue ser verdadeiramente habitado se não tiver um espaço sagrado. Evidentemente, o primeiro que fizeram não foi uma igreja, foi uma mesquita. Mas, de qualquer dos modos, já reconheceram que, para que um tecido seja humanizado, tem que ter esta dimensão cosmológica e soteriológica que é dada pelo elemento do espaço sagrado. Portanto, de algum modo, a visibilidade parece-me que tem que acontecer. Pode ser com a torre campanário. Acho que é importante o elemento de porta, e sobre esse ponto de vista é dos sucessos da Igreja de Marco Canaveses, não é? E acho que, também foi compreensão deste curso, é muito importante o nártex. O nártex, ou seja, enquanto pórtico que se coloca à frente da Igreja, é uma espécie de baldaquinho sobre a Igreja, sobre o sacramento da Igreja, não é? Esta planta do nólio, é uma planta muito interessante. Posso fazer só uma pergunta? Peço desculpa. O nártex entende-se como, também pode ser, digamos, um vestido, a parte interior, ou há também digamos, é exterior ou interior? Eu tenho encontrado essa referência como interior também. Interior, é. também. Tanto que, por exemplo, quando há foros altos, até há quem diga que essa zona se chama nártex, não é subcor. É subcor. Quando há um corvo alto é subcor. O nártex é uma tipologia que decorre do paleocristão e que tem a ver com aquele pórtico que é colocado à frente, do lado à fachada da igreja. Há igrejas que fazem, portanto, aqui não me interessa tanto o termo, me interessa uma função. Não é? Há igrejas, como as igrejas franciscanas, o Virgulino mostrou isso, não é? Em que o nártex aparece escavado debaixo do corpo, não é? E que ali é recebido. Eu, com franqueza, acho que isso, quer dizer, a ideia do nártex não é só tanto uma questão funcional de dar proteção às pessoas, para que as pessoas estejam ali a falar, mas a minha ideia do nártex é dar visibilidade a esta Assembleia transformada quando sai, quer dizer, haver ali, como naquelas, nas festas da aldeia, na saída da celebração, haver ali uma experiência de adro de igreja. E dar a visibilidade disso